Como evitar a preocupação e começar a viver? Parece até uma pergunta impossível de acontecer nos dias de hoje, alguém mandar você parar de se preocupar. E acredito que você já ouviu várias vezes as pessoas dizendo: deixe de se preocupar não vai resolver nada e tudo mais. E você diz: mas eu não consigo parar de me preocupar, eu não sei onde é um botãozinho que eu posso acionar, por exemplo, para parar de me preocupar. Eu vou deixar aqui para vocês uma indicação de livro que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. Ele traz de forma bem didática, né, para aquelas pessoas que estão procurando uma forma de controlar suas preocupações, não evitar, tá? Mas de entender o que é a preocupação e como fazer a preocupação ser mais leve dentro da sua vida. Então, quando você está principalmente em qualquer situação, você começa a perceber que tem alguma coisa que vem antes da preocupação. No caso, a preocupação, eles aqui começam a descrever como algo em que você se ocupa antes da coisa acontecer. Então, essa é a questão da preocupação. Primeira coisa que a gente tem que aprender sobre preocupação é o seguinte: na maioria das vezes o conteúdo dela é real, exatamente. Então, você está se preocupando, as pessoas dizem: você está se preocupando à toa. Não, o conteúdo da tua preocupação, ele é real. Simplesmente porque você acredita que pode acontecer, ou porque você já viu aquilo ali acontecendo, ou porque você viu no jornal, ou você viu em algum lugar. Ou seja, a preocupação não é algo que a gente inventa na nossa cabeça. Ela tem um fundo histórico, um fundo de realidade que pode ou não acontecer, mas que você geralmente já passou às vezes pelaquela situação ou viu alguém próximo de você passar pelaquela situação, e isso gera em você uma preocupação quando você está passando pelaquela situação. Preocupação é preocupar-se. Veja, eu vou fazer uma coisa, então eu vou me ocupar daquela coisa. Ou, nossa, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer aquela coisa, então eu estou me preocupando de algo que eu posso realizar ou não. Então, a preocupação, ela é um antecessor, poderíamos dizer assim, tá? Um antecessor da ocupação, e que nem sempre a gente vai saber se ela vai acontecer ou não. Então, é necessário que a gente, né, aprenda. E aí, nesse livro, ele começa a direcionar sobre como identificar uma preocupação. A primeira coisa que a gente precisa saber é quando identificar que aquilo ali não é real e é apenas uma preocupação. Então, a gente pode pegar uma folha de papel, tá? E anotar o que está nos preocupando agora, né? Então, o que nesse momento está te preocupando. Quando a gente anota essa preocupação, é necessário que a gente faça algumas perguntas. E as respostas dessas perguntas irá nortear se realmente aquela preocupação vale o tempo e a energia que nós estamos dedicando a ela. Então, por exemplo, anotou tua preocupação? Pergunta lá: ela é real? Né? Você precisa saber se essa preocupação é real, ou seja, ela já aconteceu. Então, é outra pergunta diante daquela preocupação que tu anotou. Se ela já aconteceu algum momento, você pode considerar ela real. Só não significa que ela vai voltar a acontecer, mas veja, se já aconteceu, então já faz parte da tua história, isso já faz com que tu venha a se preocupar. Quando você anotou e se você respondeu a pergunta se ela já aconteceu e você disse sim, a próxima pergunta é: e o que você fez para resolver quando ela aconteceu? Então, esse parâmetro a gente precisa ter para que a gente possa saber o que fazer ou como resolver essa preocupação. E por final, você precisa perguntar a si mesmo, né?
Qual a pior coisa que poderia me acontecer se eu não conseguisse resolver esse problema? Então são pistas, né, e caminhos simples que a gente pode estar percorrendo para a gente saber identificar uma preocupação, porque o problema todo é o tanto de tempo que você fica dedicando à preocupação. Ela existe? Ela é real? Se ela acontecer, o que você vai fazer para resolver? Este é o caminho, tá? E aí o autor do livro, ele sugere 4 passos, de uma forma mais simples, né, e entendível, de como resolver uma preocupação. Porque se eu descobri que ela é real, já aconteceu comigo algumas vezes, eu resolvi de determinada forma, ou se não aconteceu comigo ainda, mas ela é real, pode ser que aconteça, como é que eu vou resolver? Ele sugere 4 passos, né, para resolver essa situação. Primeiro, por que motivo eu estou preocupado? Eu preciso fazer essas perguntas. Eu costumo dizer que a gente, quando criança, a gente é um questionador nato, porque a gente quer conhecer o mundo, né, através das perguntas que a gente faz às pessoas. Mas com o passar do tempo, mandam tanto a gente ficar calado que quando a gente fica adulto, a gente acaba esquecendo de fazer as perguntas. E o caminho incrível para o autoconhecimento são as perguntas, mais do que as respostas. Porque a pergunta te faz pensar no porquê você está daquele jeito. E aí, a segunda pergunta, quando você faz por que estou, né, qual é o motivo que me faz ficar preocupado, a próxima pergunta é o que posso fazer para resolver tal situação. Porque, gente, se a situação ela não está ao seu alcance, o que é que a preocupação vai resolver? Para que a gente possa entender, eu vou trazer aqui esse exemplo da bexiga, tá? Vou começar a encher aqui, só um momento. Quando a gente tá enchendo uma bexiga, às vezes as pessoas ficam morrendo de medo que ela estoure. Aí elas ficam, ai, vai, ela vai estourar. E aí eu pergunto, esse teu medo, essa tua preocupação da bexiga estourar, vai parar com que ela estoure? Vai fazer com que a pessoa que está enchendo pare? Ou vai evitar que a bexiga estoure? É sobre isso, né, que o livro discute. A tua preocupação, ela não vai conseguir resolver o problema da bexiga, se ela vai estourar ou não. Então, quando eu penso em estratégias de fazer com que a bexiga, né, não estoure, eu vou pedir para a pessoa parar de encher, porque essa bexiga pode estourar. Então, eu deixo de apenas ficar me retraindo, sentindo medo, porque, ela vai estourar. Tem gente até que fecha os olhos, né? Eu não posso ver. E isso começa a mostrar para você que a tua preocupação, ela não vai fazer com que a bexiga pare de encher ou não estoure. Então, você precisa, né, buscar estratégias de como resolver esse problema da bexiga, né? Esse problema dela não inchar. E aí ele começa a falar, né? Escrevo precisamente qual a causa das minhas preocupações. Eu preciso escrever sobre a causa das minhas preocupações, né? Depois eu vou escrever o que posso fazer para resolver a situação. Em seguida, eu decido, porque se eu tiver mais de uma escolha de como resolver aquela situação, eu decido agora qual daquelas escolhas eu vou pegar primeiro. Vou pedir para ela parar de encher? Vou sair da sala para não visualizar?
Vou acelerar esse vídeo para eu não ver se a bexiga vai estourar ou não. Então, eu tenho várias hipóteses que podem solucionar este problema e eu vou escolher o problema que eu posso solucionar. E por último, ele fala da tomada de decisão, ou seja, se eu descobrir o que é que eu preciso fazer, então agora eu vou fazer. A gente vê muito isso quando a gente vai ao médico, né, que a gente vê um exame, né, e a gente lê até o exame, né, a gente fica super preocupado, enquanto chega o período da consulta, fica lá preocupado, meu Deus, e se for isso, e se for aquilo outro. Tua preocupação vai mudar o resultado do exame? Não. Tua preocupação vai tirar aquele problema de saúde que está em você? Não. Pior, vai agravar, né? Então, tu tem que controlar a tua preocupação, porque o que está feito, está lá posto no exame. O diagnóstico está encaminhado, né? Se o médico precisar de mais exames para confirmar, ele pede, mas tua preocupação não vai resolver nada neste momento. É neste caminho que ele traz, né? E aí ele sugere formas de resolver preocupações no trabalho, que é similar ao que ele montou, como esse esquemazinho que eu passei para vocês, e a gente pode aplicar no trabalho. E aí você pode começar. Qual é o problema na tua preocupação no trabalho, tá? Depois, qual a causa desse problema? Então, quem está causando esse problema ou o que está causando esse problema? Segundo, quais são todas as soluções possíveis para resolver esse problema, né? E terceiro, que solução eu vou pegar para poder resolver esse problema, né? E a partir desse mapeamento desse quadro do meu problema e da minha situação, eu começo a exercitar soluções, começando pelas pequenas, né? Aquelas que eu consigo resolver, para depois eu ir aprofundando. Nisso eu vou criando um repertório de aprendizagem, de resolução de problemas, de resolução de conflitos, de resolução de situações que às vezes quando eu penso apenas, elas ficam gigantescas em minha cabeça, né, nos meus pensamentos, me causando sensações e sentimentos ruins, porque alguma coisa do lado de fora está provocando isso também. E aí, quando eu às vezes converso com uma pessoa e digo, ela olha pra mim e diz: só isso? Simples assim? Não é só desligar o botão? Aí você tem aquele susto, porque eu nunca pensei nisso, né? Porque na verdade só estava na cabeça. E aí, quando ele começa a falar dos conflitos, né, uma das preocupações no trabalho, que são os conflitos, né, que existe no setor de trabalho, e todo setor de trabalho vai ter conflitos, a gente precisa parar de acreditar nessa ilusão que eu vou deixar esse emprego porque tem muito conflito e vou pegar outro. Pode ser por outras razões, salário, horário, atividade, mas que não vai haver conflito, acreditar que não vai haver conflito, é uma ilusão que colocam pra gente, porque nós estamos convivendo com pessoas e comportamento humano não é uma matemática 2 e 2 são 4. Comportamento humano, ele é variado, né? Ele sofre as alterações do ambiente, da história de vida, da genética, de várias outras questões do ser humano. Então, primeira coisa que você precisa entender no seu local de trabalho é o seguinte: ninguém chuta cachorro morto. Exatamente, o autor traz esse ponto de reflexão, porque quanto mais a gente começa a fazer bem feito, a gente começa a ser visibilizado, né, para pessoas que têm suas histórias de vida aí atravessadas e que elas começam a desenvolver comportamentos de inveja, de perseguição, de conflito, de dar rasteira. Então, ninguém mexe em cachorro morto. Ele coloca bem assim, bem literal mesmo no livro, né? E aí ele complementa: o animal só ataca quando ele se sente ameaçado, que é uma das questões que a gente precisa ver. O que do meu comportamento está ameaçando o outro? O que da minha atitude, minhas palavras, que está ameaçando o outro, que está causando o outro? Porque eu não quero ressuscitar esse animal aí que está todo se sentindo ameaçado, porque ele vai me atacar muito forte. Então, que estratégias eu vou fazer para lidar com ele, né? E aí, faça sempre o seu melhor. Eu costumo dizer,
Competência e respeito são duas características essenciais no desenvolvimento de qualquer trabalho, qualquer profissão. Competência, ninguém começa a te questionar porque tu deixou de fazer o que tinha que ser feito, tá? E respeito, tu não passa por cima de ninguém, segue o teu trajeto, segue o teu caminho que tu vai desenvolver outras habilidades, né? E aprenda, ele coloca como último ponto, aprenda a avaliar você mesmo, mas sem tantas cobranças. E a partir daí, ele sugere como fechamento que uma das questões da gente lidar com a preocupação é a ocupação. Então, pessoas ocupadas geralmente não têm o tempo de se preocupar, né? Então, qual a tua ocupação? Veio uma preocupação? Procura uma ocupação, né? Ocupa a tua cabeça, ocupa teus pensamentos, assim tu consegue reduzir mais a frequência das tuas preocupações e a intensidade delas. Espero que tenha gostado desse vídeo, que ele possa te ajudar, né? Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que ela precisa ouvir sobre isso. Tchau e até a próxima!